Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre decisões éticas em enfermagem, né? Vida, morte, autonomia. Quando a gente pensa nesse tema, ele é um tema muito importante, como vários outros dentro da enfermagem, que são as questões éticas envolvendo a vida, a morte, as decisões difíceis. Essa aula, ela não é só técnica, ela exige reflexão. Porque em muitos momentos da prática profissional, vocês vão perceber que não existe uma resposta simples ou uma resposta totalmente certa, né? Quando falamos de bioética, nós estamos falando sobre como tomar decisões corretas diante de situações delicadas. Na enfermagem, isso aparece o tempo todo. Por exemplo, até onde devemos insistir em um tratamento. Quando estamos ajudando e quando estamos apenas prolongando o sofrimento de um paciente. Essas decisões, elas não são só médicas. Toda a equipe participa, inclusive o profissional da enfermagem. Então, pensando nisso, a gente vai pensar um pouquinho na bioética, né? Existem alguns princípios que ajudam a guiar essas questões, essas decisões. O primeiro, pessoal, é a autonomia, né, que deve ser respeitada. Nós precisamos respeitar a vontade do nosso paciente, mas nem sempre isso vai ser simples, porque às vezes o paciente, ele não pode decidir. Nós também temos a beneficência, que é fazer o bem, e não a maleficência, que é evitar causar sofrimento. Agora vamos pensar, se você fizer algo para manter a vida, e isso estiver causando sofrimento, a gente deve manter? A gente não deve? É aí que a gente vai entrar com um dilema, né, porque a gente tem alguns princípios fundamentais que são autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, mas como que a gente define essas questões? Aí eu coloquei aqui para vocês a questão da eutanásia, né, o direito de morrer. A eutanásia, pessoal, é quando se provoca a morte de um paciente com a intenção de aliviar o sofrimento. É um dos temas mais polêmicos da saúde. Por quê? Envolve uma pergunta muito difícil. É certo provocar a morte para acabar com a dor? Quando a gente pensa, em um familiar nosso, a gente muitas vezes tem uma visão. Quando a gente pensa, que não seria um familiar, seria um paciente, a gente acaba tendo outra. Algumas pessoas, elas defendem, dizendo que ninguém merece sofrer até o final. Outras, elas são contra, porque acreditam que a vida, ela não pode ser interrompida por ninguém. Agora imaginem vocês, cuidando de um paciente com uma dor intensa, sem chance de cura e pedindo para não continuar vivendo. Isso mexe muito com o emocional do profissional, não tem como. E quando a gente pensa no Brasil, a eutanásia, ela é considerada um crime, é considerado um homicídio. Então, independente da opinião pessoal de cada um, nenhum profissional pode realizar. E aqui entra uma coisa muito importante. Vocês podem ter opinião própria, mas vocês precisam agir de acordo com a lei e de acordo com a ética profissional de vocês. Pensando ainda nesses termos, né, eutanásia, a gente tem também a distanásia. Não sei se todo mundo conhece, né, esse termo. Quando a gente fala em distanásia, ela é o oposto da eutanásia. Na distanásia, aqui o problema não é antecipar a morte, mas sim prolongar demais. É quando você usa tecnologia e tratamento, mesmo sem chance de melhora, apenas prolongando o sofrimento. Então, às vezes, vocês vão se deparar com situações onde a vítima, ela vai estar ali conectada a vários aparelhos, mas ela não tem nenhum prognóstico, ela só está viva porque ela está ligada a esses aparelhos. Se a gente desligasse os aparelhos, ela iria acabar partindo, né. Então, quando a gente pensa na distanásia, isso ela acontece muito na prática. A família, às vezes, por amor, quer que se faça tudo, mas às vezes fazer o tudo significa manter o paciente sofrendo,
né. E aí vem a pergunta: nós estamos cuidando ou nós estamos apenas adiando a morte, né? A distanásia, a gente vai estar usando ali uma tecnologia sem um benefício real e muitas vezes a gente vai acabar sendo até desumano. Então esses são conceitos que são muito difíceis da gente lidar dentro da nossa área de atuação. No caso da distanásia, o papel do técnico de enfermagem vai ser observar e comunicar os sinais de sofrimento físico, emocional do paciente, evitar agir de forma mecânica, priorizando o cuidado digno e humanizado. Não é porque ele está ligado a vários aparelhos que deixou de existir uma pessoa ali, né? E refletir que cuidar não é apenas manter vivo, mas também garantir a dignidade em todos os momentos, né, durante a vida desse paciente. E aqui a gente vai entrar num outro conceito, que é a ortotanásia. A ortotanásia, ela surgiu como um equilíbrio. Ela não acelera a morte, mas ela também não prolonga artificialmente. Ela respeita o processo natural, vamos colocar assim, né? Eu não vou antecipar, mas também não vou prolongar o sofrimento do meu paciente. A ortotanásia, ela busca o equilíbrio, né? E é aí que entram os cuidados paliativos. O foco deixa de ser curar e passa a ser o cuidar, tá? Então, nesse caso, a gente vai controlar a dor, a gente vai dar conforto, a gente vai dar o apoio emocional. Às vezes, o mais importante, pessoal, não é salvar a vida, mas garantir que a pessoa, ela tenha dignidade até o momento final, né. Vocês vão ter uma matéria voltada para cuidados paliativos, onde a gente vai falar mais sobre isso, né. Nessa aula eu quero trazer, a gente já falou um pouco sobre a bioética, mas eu quero trazer alguns temas, que são temas que estão diretamente ligados ao nosso dia a dia, ao nosso código de ética e às questões da bioética. No caso da ortotanásia, o apoio do profissional de enfermagem vai ser estar presente oferecendo conforto, ouvir ativamente o paciente e os familiares, promovendo um ambiente acolhedor e tratar com dignidade e empatia até o final, reconhecendo que o maior cuidado pode ser não deixar o paciente sofrer sozinho, né? A gente vai trabalhar muito a questão emocional. E aí, uma outra coisa que eu trouxe nessa aula para vocês é a questão da doação de órgãos. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. E esse tema que envolve solidariedade, mas também envolve muita emoção, porque geralmente acontece em momentos de perda. Então, para alguém receber um órgão, muitas vezes alguma família está sofrendo, né? Alguma família perdeu algum ente querido. E muitas pessoas, elas morrem esperando um transplante. E em um único doador, ele pode salvar várias vidas. Mas mesmo assim, muitas famílias, elas acabam recusando, né, e a gente não tá ali para questionar, né, porque existem vários dilemas que incluem também a rapidez da decisão. Você precisa tomar uma decisão rápida, mas você está num momento extremamente fragilizado, você tem medo do que vai acontecer, de como vai ser, vai ficar manipulando o corpo do seu ente querido. Então existem várias questões que trazem ali pontos para a gente refletir mesmo. Uma outra coisa que a gente fala bastante, né, a morte encefálica, que é um ponto importante, que é entender a morte encefálica. Então, mesmo com o coração batendo, às vezes o paciente já está morto. E isso gera muita dúvida e até desconfiança da família. A ética, ela envolve um diagnóstico rigoroso, ela exige transparência com a família, respeito com aquele momento. O técnico, ele precisa acolher com empatia, ele precisa evitar julgamentos e garantir que o cuidado seja digno com o corpo, né? E influenciando positivamente a decisão da família. Ele não pode decidir pela família, mas ele pode mostrar os pontos positivos e os pontos negativos desses procedimentos, porque é um momento onde a família, ela já está muito fragilizada, é um momento onde
todos ali estão sofrendo e você tem que tomar uma decisão que vai mudar a vida de muitas pessoas, e a sua acabou de passar por uma mudança muito grande, né, então nós precisamos trabalhar muito com a empatia, nesses temas que eu trouxe para vocês nessa aula. Um outro tema é o aborto, né, um dos maiores dilemas éticos. Quando a gente pensa nesse tema, a gente vai entrar em questões éticas, religiosas, sociais, emocionais. De quem é o direito, né, o direito é da mulher, o direito é do feto, são várias questões que estão ali interligadas. O aborto, envolve várias questões, os aspectos envolvidos, os tipos. Então, existem casos onde o aborto ele é espontâneo, onde ele acontece naturalmente, né, algo que foi além da vontade, não dependeu da vontade da mulher, não foi uma escolha, né. E a gente tem aqueles abortos que são induzidos, e são esses que geram uma grande discussão. No Brasil, o aborto ele é crime, né, mas existem algumas exceções. Mas independente disso, o profissional, ele precisa prestar assistência. Então, quando a gente pensa no aborto, a gente sabe que tem situações como criança anencefalo, situações aonde tem um risco elevado de morte para a gestante. Então, nesses casos, o aborto ele é autorizado, mas cabe ao profissional da saúde, ao técnico de enfermagem, decidir se ele quer participar ou não, né. Então quando a gente pensa numa reflexão ética sobre o aborto, entra um ponto muito importante. Você pode ter suas crenças, você pode ter sua opinião, mas no momento do cuidado, o paciente ele precisa ser acolhido e não ser julgado. Então a ética profissional, ela tem que vir antes da opinião pessoal nossa, e isso muitas vezes é difícil, né. É difícil você olhar e não julgar. Então você, quando a gente pensar, em todas essas questões, esses pontos que eu trouxe hoje para vocês, vocês vão enfrentar situações sem respostas fáceis, aonde vocês vão ter a emoção de vocês, onde vocês vão ter as questões técnicas, vocês vão ter os valores pessoais, as crenças de vocês, e vocês precisam lembrar o paciente que tem que ser o centro da atenção, a dignidade nunca deve ser perdida. E a ética, ela vai ter que guiar todas as ações de vocês, né. Na enfermagem, nem sempre a gente vai salvar vidas, mas a gente sempre pode cuidar com dignidade. E muitas vezes, isso é o mais importante. Eu quis trazer essa aula de bioética para a gente finalizar essa nossa matéria, né, de ética, história da enfermagem, porque eu acho que esses pontos são pontos extremamente reflexivos, né, são coisas que nos levam a realmente pensar. E aí nem tudo o que pode ser feito, deve ser feito. E até onde nós devemos intervir na vida de um paciente, né. Então eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês pensarem para a gente encerrar essa nossa matéria. Até que ponto devemos intervir na vida de um paciente? E quando devemos apenas cuidar e respeitar o processo? Então, pensem nisso. Vou deixar essas 2 frases para a gente refletir um pouquinho no conteúdo dessa matéria que a gente teve. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas e até o nosso próximo encontro.